As pessoas mais ricas da atualidade, como Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates, têm fortunas que valem bem mais de 100 bilhões de dólares. E ainda se contabilizarmos a inflação, sua riqueza não é perto de torná-los as pessoas mais ricas de todos os tempos. Então, hoje estamos investigando o passado para explorar as pessoas mais ricas da história e como elas fizeram suas fortunas impensáveis. E começamos com o número 1, John D. Rockefeller, o magnata do petróleo amplamente considerado o americano mais rico de todos os tempos, com um patrimônio líquido aproximado de cerca de 400 bilhões de dólares, mesmo depois de doar uma quantia substancial de sua fortuna. E no entanto, ele começou de origens muito humildes. Ele nasceu em uma família grande com um pai que estava frequentemente ausente e era considerado um vigarista que vendia poções sem valor. Então, desde muito jovem, John precisava ajudar no sustento da família e fazia biscates, como cuidar dos perus dos vizinhos ou vender batatas e doces. Mesmo que essas coisas não pagassem muito, John era muito bom nelas e trabalhou muito, e assim conseguiu juntar dinheiro suficiente para começar a oferecer pequenos empréstimos para outras pessoas. Assim, mesmo quando jovem, esse instinto empreendedor estava presente. Mas quando completou 16 anos, abandonou a escola e conseguiu seu primeiro emprego de verdade como contador, ganhando apenas 50 centavos por dia. No entanto, depois de trabalhar lá por cerca de 2 anos, seus empregadores ainda se recusavam a dar-lhe um aumento significativo, e então ele decidiu começar seu próprio negócio de produção. Como havia uma meta de ganhar 100 mil e sabia que precisaria construir algo próprio para atingir essa meta. Por sorte, aquele primeiro emprego já havia lhe ensinado muito e lhe proporcionado experiência, conexões e reputação para arrecadar 4 mil para iniciar seu próprio empreendimento, um negócio que vende produtos como carne, feno e grão, que deu certo. No primeiro ano de negociação faturou quase $500 mil. É claro que Rockefeller não guardou tudo isso. Muito disso voltou para despesas comerciais e empréstimos, mas isso significava que quando surgia uma grande oportunidade, ele agora tinha algum dinheiro real para investir. E essa oportunidade era o petróleo. Em 1859, o primeiro poço de petróleo americano foi descoberto, que deu início à corrida do petróleo na Pensilvânia. No entanto, Rockefeller percebeu que, embora a maioria das pessoas estavam tentando ficar ricos com a extração de petróleo, os maiores lucros estavam na refinaria de petróleo. Então, com apenas 24 anos, usou o dinheiro do primeiro negócio para construir uma refinaria de petróleo. Agora, nessa época, ele conheceu um homem chamado Henry Flagler que estava interessado em investindo em seu negócio, e juntos formaram a Standard Oil Company, e começou o processo de compra de todas as refinarias de petróleo próximas menores que estavam em competição com eles. Sempre que qualquer uma dessas refinarias se recusasse a vender seu petróleo para ele, ele simplesmente começou a vender seu óleo com prejuízo para que seus clientes o procurassem em vez disso, o que colocaria essas empresas menores fora do mercado. Este tipo de práticas permitiu à empresa Standard Oil para continuar expandindo em todo o país. Eles continuaram comprando rivais, subcotando concorrentes e cortar custos sempre que possível. Quanto mais cresciam, mais poder de negociação tinham para que pudessem pressionar por melhores tarifas, preços e descontos em tudo. Rockefeller também foi conhecido por alguns negócios secretos obscuros e, portanto, com todos esses fatores combinados, na década de 1870, a companhia petrolífera de Rockefeller possuía 90% da indústria mundial de refino de petróleo. Ele também contratou os proprietários das refinarias de petróleo que comprou como um conselho de curadores, o que significava que todos os especialistas em petróleo mais inteligentes trabalhavam em uma superempresa, com Rockefeller na cabeça dele. Ele possuía 20 mil poços de petróleo, tinha mais de 100 mil funcionários, e no pico vertical, alguns estimam que seu valor total valeria hoje quase $1 trilhão. Esse tipo de império era bastante inédito, mas Rockefeller ainda não havia terminado. Neste ponto, as duas maiores indústrias eram petróleo e ferrovias, então Rockefeller decidiu fazer uma coisa semelhante. Ele tinha acabado de fazer com o petróleo, com as ferrovias. No entanto, quando ele começou a monopolizar outra indústria, ele também começou a se tornar um inimigo público. Ele foi retratado como o último símbolo de ganância e crueldade corporativa. Em resposta ao crescente império de Rockefeller, a legislação foi aprovada para tentar impedir esse tipo de monopólio. Em particular, The Sherman Antitrust Lei foi aprovada, o que levaria à divisão da Standard Oil em diferentes subsidiárias. Exceto que, com o tempo, muitas dessas subsidiárias simplesmente se fundiriam e ainda estariam por aí. Há isso hoje, como BP,
Chevron, e como Rockefeller manteve sua participação em todas essas empresas mesmo depois que elas se separaram. Isso significava que no momento de sua morte, ele ainda era a pessoa mais rica do mundo e provavelmente o self-made man mais rico de toda a história moderna. Agora, o que devemos realmente pensar sobre John D. Rockefeller? Por um lado, ele tornou o petróleo uma mercadoria acessível e o trouxe para as massas. Ele saiu do nada para construir um império de negócios que pode nunca mais ser igualado. Ele doou cerca de 540 milhões para cursos beneficentes, que quando você ajusta pela inflação, faz dele um dos filantropos mais talentosos de todos os tempos. No entanto, por outro lado, Rockefeller era um tirano ganancioso e implacável dos negócios que, às vezes, intimidava, extorquia e explorava os outros em seu caminho impiedoso para o domínio, especialmente as táticas usadas para esmagar a competição. O biógrafo Von Chernow argumenta que seu lado bom era tão bom quanto seu lado ruim. Raramente a história produziu uma figura tão contraditória. No entanto, o que é inegável é que ele sempre será lembrado por sua fortuna insanamente vasta e pelo impacto que teve. Mas espere, agora precisamos viajar ainda mais no tempo, para alguém que era indiscutivelmente muito mais rico do que Rockefeller, mas muitas pessoas nunca ouviram falar dele. No entanto, uma observação rápida antes disso. Quanto mais recuamos na história, mais difícil é classificar definitivamente a riqueza. Quando falamos de história moderna, é muito mais fácil. Por exemplo, podemos dizer com um bom nível de certeza que Andrew Carnegie tinha um império de cerca de 310 bilhões de dólares, pois fundou a Carnegie Steel Company, que mais tarde se tornou a US Steel, a primeira empresa bilionária do mundo. Também sabemos com certeza que Henry Ford tinha um império de cerca de 200 bilhões de dólares quando ele morreu em 1947, quando fundou a Ford Motor Company e foi pioneiro na produção em massa da linha de montagem. E assim, com empresários assim, é muito mais fácil calcular sua riqueza. Mas quando começamos a falar sobre o valor de possuir países e terras, as coisas ficam um pouco confusas. Mesmo nos dias atuais, algumas pessoas discordariam da lista dos ricos da Forbes que coloca Elon Musk e Jeff Bezos como as pessoas mais ricas do mundo. Tem sido argumentado que alguém como Vladimir Putin pode ser a pessoa mais rica viva hoje. É apenas difícil verificar exatamente o que ele possui. Tendo tudo isso em mente, vamos voltar à nossa lista das pessoas mais ricas da história. E aventure-se até o século XIV, onde encontramos Mansa Musa, considerado por muitos historiadores como a pessoa humana mais rica que já existiu. Mansa Musa governou o Império do Mali em Mansa Musa, África, durante 25 anos, extremamente rica em sal e ouro. De fato, algumas fontes estimam que era o maior produtor de ouro do mundo e detinha mais da metade do suprimento total do mundo. E assim Mansa passou a primeira parte de seu reinado expandindo as rotas comerciais do Mali, o que lhes permitia negociar seu ouro e sal por toda a África e Ásia. Sob sua liderança, o Império do Mali triplicou de tamanho. Ele conquistou 24 grandes cidades. E acredita-se que ele nunca perdeu uma batalha em sua vida. No entanto, Mansa também ganhou muitos territórios para se juntar ao Império do Mali de bom grado, devido à qualidade de vida relativamente alta que seus cidadãos tinham. No entanto, Mansa não se contentou com isso, ele queria realmente colocar o Mali Império no mapa para o mundo inteiro. Agora, desde que ele era um muçulmano devotamente religioso, ele já havia planejado ir em peregrinação a Meca, e então ele percebeu que poderia usar esta viagem como uma oportunidade para atrair a atenção do mundo. E assim, em 1324, ele iniciou a peregrinação mais extravagante da história da humanidade. A viagem, que abrangeria cerca de 4.000 milhas, foi percorrida por Mansa Musa com dezenas de milhares de soldados, escravos e arautos, envoltos em seda persa e carregando ouro. Funcionários. Uma conta estimou que até 60.000 pessoas viajaram com ele, cada uma carregando até centenas de libras de ouro. É justo dizer que foi um espetáculo que chamou a atenção. Mas Mansa também deu grandes quantidades de ouro aos pobres que encontrou ao longo de sua rota, e relatou que ele construía uma mesquita toda sexta-feira. Dito isto, sua generosidade saiu pela culatra. Como também é afirmado que ele gastou tanto ouro em lembranças durante sua jornada, que desestabilizou a economia local e causou inflação em massa, já que esses territórios nunca tiveram tanto ouro antes, e ele o estava distribuindo tão livremente. E se você realmente pensar sobre isso, destaca o quão absurdamente rico Mansa Musa era, que ele essencialmente causou uma crise financeira gastando muito em suas viagens. Quando ele finalmente voltou de sua peregrinação,
O Império do Mali havia anexado Timbuktu sob suas ordens, e ele a estabeleceu como o epicentro do comércio na região. Ele também trouxe de volta com ele estudiosos e arquitetos, que o ajudaram a construir escolas e mesquitas. Mansa até estabeleceu a primeira grande universidade da região, que podia receber até 25 mil alunos, e tinha uma das maiores bibliotecas do mundo. Todos esses diferentes projetos de construção elevaram ainda mais a reputação da cidade e ajudou a atrair ainda mais estudiosos de destaque de toda a África e além. E, portanto, muitos historiadores atribuem a Mansa a liderança do Império do Mali, para uma prosperidade e desenvolvimento ainda maiores. No entanto, embora Musa tenha realmente colocado o Império do Mali no mapa como ele queria, não foi bem assim, ter as consequências pretendidas. À medida que as notícias de sua enorme riqueza e suprimentos de ouro chegavam à Europa, várias potências europeias viram uma oportunidade de conquistar o império e levar os recursos para eles mesmos. Mas a essa altura Mansa já teria morrido, e já se consolidava na história, como uma das pessoas mais ricas que já viveu. Agora, quanto ao quão rico ele era, algumas estimativas colocam a riqueza moderna de Mansa equivale entre 400 e 500 bilhões de dólares, mas lembre-se que é extremamente difícil comparar com precisão o dinheiro de hoje com uma fortuna construída com sal, ouro e território. Então, acho que você poderia dizer, pegue essa estimativa com uma grande pitada de sal. No entanto, como os historiadores não chegam a um acordo sobre como comparar a riqueza de tantos séculos atrás, isso significa que o título de pessoa mais rica de todos os tempos ainda está em alta para debate. Então vamos terminar este vídeo com 3 menções muito honrosas que podem ser concorrentes. Uma pessoa que poderia ter sido a mais rica da história é Genghis Khan. O temível mongol líder conquistou impressionantes 12 milhões de milhas quadradas de terra entre 1206 e sua morte em 1227, mais do que qualquer outra pessoa na história. Como ele conquistou todos esses diferentes reinos, ele também levou suas riquezas e posses, que combinaram com o valor da terra. Ele pegou, sem dúvida valeria trilhões de dólares ou, em outras palavras, quantidades incompreensivelmente grandes que são difíceis de quantificar. É uma maneira extremamente brutal de construir sua fortuna, mas certamente foi eficaz. Outro candidato à pessoa mais rica da história é Jacob Fugger, também conhecido como Jacob Fugger, o rico, e você não ganha um nome desse sem ter uma fortuna gigante. Na verdade, se você pegar toda a produção econômica da Europa na época em que Jacó estava vivo, ele possuía 2,2% de tudo isso, de todo o continente. Jacó era o 10º de 11 filhos, mas viria a se tornar um banqueiro que financiou reis, exploradores e líderes religiosos. O que é crucial aqui, porém, é que antes de Fugger aparecer, os cristãos não podiam legalmente cobrar juros sobre empréstimos, mas ele conseguiu convencer o Papa a mudar isso e então lucrou imensamente com a mudança de regra. Em uma biografia escrita sobre ele, o autor explica que Fugger parecia ter um dom para ganhar dinheiro e identificar oportunidades, especialmente quando se trata de negócios e investimentos. Por exemplo, quando o arquiduque da Áustria precisava desesperadamente de um empréstimo, Fugger decidiu oferecê-lo quando nenhum outro banqueiro faria. E valeu a pena. Ele também tinha um grande talento para convencer outras pessoas a emprestar-lhe dinheiro para que ele pudesse investi-lo e transformá-lo em um lucro muito maior. Ele era inegavelmente muito estratégico e perspicaz, e construiu uma fortuna que hoje valeria cerca de 400 bilhões de dólares. Mas agora é hora de um candidato final para as pessoas mais ricas de todos os tempos, César Augusto, o primeiro imperador romano, reinando de 27 AC até sua morte em 14 DC. Revista Time uma vez estimou seu patrimônio líquido equivalente hoje como sendo 4,6 trilhões, porque ele possuía pessoalmente todo o Egito. Mas novamente, voltando tão longe no tempo, é virtualmente impossível colocar um número preciso de sua riqueza. Portanto, não podemos dizer com certeza quem leva o título de pessoa mais rica de todos os tempos. Mas podemos definitivamente dizer que todos esses nomes mencionados neste vídeo tinham níveis obscenos de riqueza e eram entre os humanos mais ricos de todos os tempos, com fortunas muito maiores do que Jeff Bezos ou Elon Musk. Pelo menos, por enquanto. É claro que esses dois homens ainda estão trabalhando e expandindo seus impérios de negócios. Então, se algum deles tiver mais avanços importantes como colonizando Marte, então quem sabe quão vastas suas fortunas podem se tornar. Mas, agora uma pergunta para você. O que você pensa sobre todos esses incrivelmente ricos figuras históricas?
Eu sei que para algumas pessoas, ouvir sobre riqueza pode ser motivador, enquanto para outras pessoas pode parecer muito injusto. Mas se você se sente assim, vale lembrar que o fato de você ter acesso a antibióticos, eletricidade, internet e assim por diante significa que, de muitas maneiras, sua qualidade de vida é maior do que alguns dos reis mais ricos, imperadores e magnatas da história que acabamos de ouvir. Afinal, você pode fazer algo que Rockefeller, Mansa Musa e todos os outros nunca conseguiram. E se você gostou deste vídeo, temos muitos outros mini documentários chegando em breve neste canal, cobrindo muito mais tópicos relacionados a dinheiro e negócios, então por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. Mas antes de clicar, deixarei você com um pensamento final. Se você quer começar a construir seu próprio império, a internet genuinamente tornou isso possível. Para qualquer um começar um negócio e construir riqueza. Literalmente qualquer um pode começar a partir de seu laptop praticamente sem custos iniciais. Obrigado por assistir e até a próxima!